paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta madrugada 17/1/2026, sábado, em Lucas capítulo 9, meia-noite e 26. Vamos lá. Resumo do capítulo. Estamos nos aproximando do final do tempo de Jesus na Galileia. No entanto, há muitos lugares que necessitam de seu ministério. Assim Jesus comissiona seus 12 discípulos, dá-lhes poder e os envia para pregar e curar. 9:16. Na medida em que viajava, tinha oportunidade de ouvir muita especulação sobre quem é verdadeiramente Jesus. Vive 7:9. Mais tarde, após Jesus ter alimentado milhares de pessoas com apenas alguns pães e peixe. VV 10:17. Os discípulos relataram a maledicência do povo e Pedro. Isso mesmo, maledicência do povo e Pedro, falando por todos eles. Confessou Jesus como Cristo. Confessou Jesus como o Cristo. VV 18:22. Os seguidores do Mestre estavam certos, mas segui-lo não seria fácil, pois significava submeter sua vontade a Jeová. E assim, perder a vida antiga em troca de uma outra, nova e diferente. VV 23:27. Na transfiguração de Jesus, há apenas alguns dias, pronunciou que a auto-rendição a Cristo poderia significar: após a cruz haveria o retorno para a glória. A implicação disso é clara. A glória nos espera quando também nos submetemos inteiramente ao Senhor. VV 28:36. Quando assim fizermos, aprenderemos um novo caminho para a grandeza. VV 87:56. No entanto, para optar por esse caminho, precisamos pagar o preço e colocar Jeová acima de todos os valores humanos. VV 56:62. Prestou atenção aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Por que as suas vidas não mudam? Vocês vão entender agora aqui por que as suas vidas não mudam. Preste atenção aqui, ó. No entanto, para optar por esse caminho, precisamos pagar o preço e colocar a Jeová acima de todos os valores humanos. Vocês do outro lado não querem pagar em preço, quer tudo de graça. Não pode confundir que Jesus pagou o preço por você, não. Você também tem que pagar o preço agora para Jeová, para Jesus, para o Espírito Santo. Tá vendo lá? Pagar o preço e colocar a Jeová acima de todos os valores humanos. Enquanto vocês do outro lado não aprenderem o que é isso aqui, suas vidas nunca mudarão. Vamos lá. Versículo chave, 9:62. Escolha de uma vez por todas. Tá vendo? Tá assistindo bem com teus olhos? Tá ouvindo bem com teus ouvidos? Tá se ligando bem com teus cérebros? Escolha de uma vez por todas. Tá vendo? Aplicação pessoal. O ganho que obtemos em seguir a Jesus é muito maior do que a perda. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Tá vendo? O ganho que obtemos em seguir a Jesus é muito maior do que a perda. Destaques. Todos os demônios. 9:1. Jesus deu aos discípulos o poder de operar milagres. Dynamis e autoridade exousia. Seu poder é mais uma demonstração de que o reino de Jeová estava rompendo no mundo humano. Sacude o pó dos vossos pés. 9:5. Os viajantes judeus, de volta à sua terra natal em suas jornadas por terra pagã, tinham como procedimento típico sacudir a poeira impura de seus pés. Ao rejeitar os discípulos de Jesus, uma cidade se colocava fora da comunidade da fé. Quem é este? 9:7-9. Ao final do ministério de Jesus,
na Galiléia, o povo dispunha de toda a evidência necessária para responder a esta pergunta. O fracasso da multidão em não compreender que Jesus era o Cristo representava de fato uma rejeição. JO 1:10. Dá-lhe voz de comer 9:3. Todos os evangelhos registram esse milagre. E a ordem de Jesus não basta vermos a necessidade dos outros. Estamos conscientes, nos torna responsáveis. A confissão de Pedro 9:18-16. Sobre a confissão de Pedro, o significado de perder-se e a transfiguração, veja a página de 618 e 640. A majestade de Jeová 9:43. Mateus e Marcos, ao contarem essa história, chama atenção para o papel da oração. Lucas, que fala da oração mais do que os outros, decide focar aqui a majestade de Jeová. A ênfase é um equilíbrio necessário. Todos nós, de maneira geral, falamos como se a oração efetiva dependesse de nós. Na verdade, é Jeová que responde às orações, e assim demonstra sua majestade. Tenha cuidado com os que se vangloriam do poder de suas orações, em vez de se maravilharem da graça e majestade do nosso Jeová. É o que eu sempre já falei. Tem pessoas que acham que é mais inteligente do que Pastor Simão Santo. Tem pessoas que acham que é mais inteligente do que essa igreja. Tem pessoas que acham que é mais inteligente do que Jeová, do que Jesus, do que o Espírito Santo. Tem gente que acha que sabe de todas as coisas. Vocês doutorados não sabem de nada. Quem sabe é Jeová, tá vendo? E não vocês. Entendeu? É Jeová que sabe, não é vocês. É que eu sempre já falei sobre essas coisas que pessoas que gostam de se achar demais. Entendeu? Vamos lá, competição 9:46-50. Não, porque tem gente que se acha demais, esquece que quem é todo poderoso é Jeová, é Jesus, é o Espírito Santo. Entendeu? Tem gente que esquece essas coisas. Competição 9:46-50. O ciúme e a rivalidade entre os discípulos desviaram a atenção de Jesus. Os discípulos estão perturbados sobre como é possível alguém que não é um dos nossos agir em nome de Jesus. Que impacto terrível o espírito de concorrência provoca na igreja. Se ficarmos transtornados, enciumados de alguém do nosso grupo ou mesmo de fora dele, nossa rivalidade com efeito desvia nossa atenção de Jesus. É exatamente. Isso aí é para a pessoa aprender que Jesus trabalha de várias maneiras. Ela não é um dos nossos. Mas por que eles conseguiram expulsar demônios em nome de Jesus? Por causa do nome de Jesus. Mas eles estavam com o coração o quê? Limpo. Não é um dos nossos. Porque Jesus veio para os perdidos. Os discípulos não entenderam isso aqui. Entendeu? Aí por isso que tinha aquela concorrência lá. Entendeu? Em direção a Jerusalém, 9:53. A rivalidade religiosa entre samaritanos e judeus era intensa. Ao grupo de Jesus havia sido negado abrigo porque o mestre ia para Jerusalém. Como reagimos diante da hostilidade? Com misericórdia, Jesus censurou a sugestão de agir de maneira combativa. As exigências do discipulado, 9:56-62. Seguir a chamada de Jesus implica sacrifício pessoal, VV 56-58. Até mesmo no afastamento da responsabilidade normal da família, VV 51-60. Para se concentrar inteiramente ao serviço de Jeová, VV 61-62. Tá vendo? Por isso que eu falo, meus irmãos e irmãs, Jesus trabalha de várias maneiras. Ele trabalha de várias maneiras. Porque os discípulos não entenderam porque que os outros estavam que não seguia Jesus, que não seguia esse grupo, e estavam expulsando os demônios através do nome de Jesus. Mas eles esqueceram que é Jesus que tem o poder, não é a pessoa lá. Agora quem segue a Jesus, Jesus dá poder sim, né? Mas o poder não é para todos. Isso que Jesus falou aqui não igual o discípulo falou que não é um dos nossos, agir em nome de Jesus. Olha lá, os discípulos estão perturbados sobre como é possível alguém que não é dos nossos agir em nome de Jesus. Isso aqui é interessante porque Jesus veio
é para salvar os perdidos. Os discípulos não entenderam essa parte aqui, né? Ela agora fala lá, o ciúme e a rivalidade. É como no dia de hoje também tem ciúme e rivalidade, né? Ela entre os discípulos desviaram a atenção de Jesus. Também os discípulos estão perturbados sobre como é possível alguém que não é dos nossos agir em nome de Jesus, tá vendo? Aí vem aqui a resposta. Que impacto terrível o espírito de concorrência provoca na igreja. É como no dia de hoje, ó. Se ficando transtornado, enciumado de alguém do nosso grupo ou mesmo de fora dele, nossa rivalidade perfeita desvia a nossa atenção a Jesus, tá vendo? Não agrada a Jesus porque Jesus é só falso perdido, gente. É claro que ele não está em toda igreja hoje no dia de hoje, ele não está não, mas ele está ensinando que quem busca ele vai encontrar. É isso que ele está querendo entender. Quem busca Jesus vai encontrar a resposta. E Jesus veio para isso mesmo. É para buscar ele que vai achar a resposta. E está com o coração limpo. Se não o coração sujo, não consegue nada não. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, de agradecer por este culto, nessa madrugada, 17 de 1 de 2026, sábado, mês de janeiro. Abençoe somente meus inscritos e os dizimistas e ofertas. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Nós estamos aprendendo, ó, top focalizado no esboço, nascimento, preparação, Galiléia, viagem, Jerusalém, paixão que nós estamos aprendendo. Ó, tudo isso aqui. Enquanto vocês não aprenderem o que é isso aqui, sua vida também não muda não, viu? Até o próximo culto e o próximo vídeo.